Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero ver com os senhores a continuação aqui da nossa análise, o nosso curso, a parte geral sobre o direito administrativo. Quero tratar sobre as funções do direito administrativo, tendo superado aquela análise que nós fizemos a respeito dos influxos, da influência do neoconstitucionalismo, da ideia de constitucionalização do direito, aquela obra lá, aquela ideia do professor Gustavo Binemboim, do duplo giro a respeito do direito administrativo, o giro democrático constitucional e, de igual maneira, o giro pragmático. Eu quero tratar hoje com vocês sobre as funções do direito administrativo. Nessa altura é bom se recordar considerações sobre a origem do direito administrativo. Os senhores se lembram que, pela visão francesa clássica de Montesquieu, o direito administrativo ele surgiu como a mera aplicação de ofício da lei. Então, os ditames, os rumos do Estado estavam todos representados, condensados nas palavras, nos ditames legais, pela vontade heterônoma do legislador, e ao administrador não competia nada mais do que aplicar de ofício a lei. A lei, portanto, predeterminaria todos os conteúdos, todas as ações possíveis da atividade administrativa, da ação administrativa. Isso, na verdade, sempre foi uma falácia, sempre foi um malveso, uma má compreensão a respeito do princípio da legalidade, o que fez crescentemente, cada vez mais, surgir o âmbito de atuação discricionária e atribuição de um poder normativo ao administrador público. Mas, evidentemente, a origem do direito administrativo, como nós vimos, tem como essa separação bem estrita entre os poderes do Estado, à la Montesquieu, a atribuição à função executiva, ao poder executivo, de tão somente, quando o desempenho da atividade administrativa, aplicar de ofício os ditames da lei. Nós vimos que, quanto ao desenvolvimento do direito administrativo, nós tivemos uma lógica daquela dupla exorbitância do direito administrativo, a exorbitância em relação ao direito comum e também a exorbitância em relação ao desempenho de prerrogativas e privilégios atribuídos à administração. O direito administrativo ele se desenvolveu como nós vimos o direito da exorbitância. Os conceitos clássicos do direito administrativo foram construídos, remontam do período do Conselho de Estado francês
e a fixação desses pronunciamentos do Conselho de Estado francês tiveram como norte, como orientação principal, essa ideia de dupla exorbitância, que nós já falamos largamente aqui, aquela obra lá do professor Floriano Azevedo Marques Neto, a ideia do caráter bipolar do direito administrativo. Então, a primeira exorbitância, para fins de recordação, a criação de um direito, de um ramo do direito que fosse exorbitante, que fosse distinto do direito comum, do direito privado, por conta da existência de características que lhes são próprias do direito administrativo, que foi o que resultou, que se afastavam, portanto, do direito privado. E a segunda exorbitância é a existência de prerrogativas, privilégios, a predominância do poder público em relação aos particulares. Isso nos leva a falar, como já mencionamos aqui, na obra do professor Floriano Azevedo Marques Neto, a ideia do caráter bipolar do direito administrativo. Por que caráter bipolar do direito administrativo? Porque essas premissas de desenvolvimento com base na exorbitância do direito administrativo, elas têm uma natureza, um fundo absolutamente autoritário. E o direito administrativo, ele surgiu da ideia justamente o contrário, de limitação do poder. Mas ele se desenvolveu baseada nessa ideia de dupla exorbitância. Assim, o direito administrativo lida com as ideias de autoridade, de um lado, quando se fala no desenvolvimento com base nessa dupla exorbitância, e o direito administrativo também, ao mesmo tempo, ele trata da liberdade. Ele trata da liberdade protegendo os cidadãos em face desse poder do Estado. Então, o direito administrativo, ele de um lado, disciplina o exercício, regulamenta o exercício da autoridade do Estado, mas ele também limita o exercício dessa autoridade, justamente pela observância dos direitos dos cidadãos. Então, o direito administrativo confere ao poder público a prerrogativa de restringir direitos, poder de polícia, intervenção do Estado na economia, intervenção do Estado na propriedade, mas, ao mesmo tempo, ele tem a função de limitar o exercício do poder, a limitação do exercício do poder de modo a causar prejuízos indevidos, a ferir direitos fundamentais do cidadão. Então, vejam, o direito administrativo fica no meio do caminho, fica no meio do pêndulo entre o poder, o exercício do poder e a observância, a consagração de garantias fundamentais, direitos dos cidadãos. E um dos desafios do direito administrativo contemporâneo, o direito administrativo moderno, como já mencionamos, consiste justamente em trazer esse pêndulo do direito administrativo mais para o lado da observância, da garantia, da efetivação de direitos, a proteção de direitos dos cidadãos em face do desempenho do poder da autoridade do Estado. E aí o professor Floriano de Azevedo nos apresenta 3 funções do direito administrativo contemporâneo, do direito administrativo moderno. Vamos ver quais são essas 3 funções. A primeira função é o instrumento de restrição e limitação de poderes. Então, ele é um instrumento de restrição de direitos, desempenho, portanto, da autoridade do Estado. Mas essa restrição de direitos, essa limitação de direitos se dá em prol da proteção, da realização, da efetivação de outros direitos. A ideia de proporcionalidade, uma ideia de ponderação entre os interesses em jogo. O professor Gustavo Binnenboim, que mencionamos também aqui nos vídeos anteriores, sustenta que o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, é um Estado de ponderação. Então essa é a primeira função
do direito administrativo contemporâneo. Já o segundo instrumento de restrição a direitos. Já a segunda função é justamente o contrário. Consiste na efetivação de direitos. A ideia que nós já mencionamos aqui, que a administração pública, quando desempenha de sua função, de sua atuação, não deve se contentar com a perspectiva negativa de não ferir, de não lesionar, de não restringir direitos fundamentais de modo desproporcional. Mas, pelo contrário, a atuação da administração deve ser positiva no sentido da implementação, da concretização de direitos fundamentais. Então, não é mais suficiente a atuação da administração pública de simplesmente não violar direitos, sendo dela exigido uma atuação positiva na promoção de direitos fundamentais. É a dimensão positiva dos direitos fundamentais. E, por fim, a terceira função da atividade administrativa consiste num instrumento de composição de direitos, composição de interesses. Como mencionei ainda há pouco, o professor Gustavo Binnenborn sustenta que o direito administrativo no Estado democrático de direito, ele é um Estado, o direito é um Estado, o Estado administrativo é o Estado da ponderação dos interesses em jogo. Então, administrar, o exercício da função administrativa atualmente consiste na arbitração dos interesses em jogo que entram naturalmente em rota de colisão quanto da sua implementação prática, mesmo que ambos sejam legítimos. E aí a função do direito administrativo é, especialmente em sociedades plurais como a nossa, conseguir decidir e afirmar qual é desses interesses em jogo aquele que vai ser implementado. Então, acaba trazendo uma recondução ao fato de que o Estado de Direito é um estado de ponderação de interesses, na visão, na feliz lição de Gustavo Binnenborn. O direito administrativo, portanto, deve se estruturar pela ótica dessa terceira função como o exercício do equilíbrio entre interesses. Daí a importância do que nós vimos nos vídeos anteriores, as ideias de processualização, de consensualismo, em contrapartida, em oposição à ideia de implementação de atos administrativos de modo unilateral, baseado exclusivamente na força, na imperatividade do Estado. Tudo isso, a unilateralidade, a imperatividade do Estado, cede espaço ao diálogo, à participação dos interessados no processo, devido processo legal em âmbito administrativo, consenso, a ideia de que o Estado pode trabalhar ao lado da sociedade. E nós veremos que diversos dos institutos que nós estudaremos aqui com relação ao direito administrativo têm essa base, essa lógica, como a permissão do serviço público, a concessão, parceria público-privada e por aí vai, dentre diversos outros. Tá certo? Então é isso, vamos ficando por aqui. Nós conseguimos ver, é isso que eu queria ver com os senhores a respeito das funções do direito administrativo e nós continuaremos no próximo vídeo o estudo da parte geral do direito administrativo. Por hora é só, então fiquem todos com Deus e até a próxima.